Estamos iniciando o livro de 2 Reis, no primeiro capítulo, vamos falar disso hoje. Israel se perdeu de Deus por causa dos Baalins. Pastor, o que são Baalins? Com certeza vocês já ouviram durante toda a explanação de 1 Reis, mas é bom a gente reforçar essa situação. Os Baalins eram falsos deuses, falsas divindades. E Israel, por meio de Acabe, ele adotou a cultura dos Baalins, dos outros deuses. E foi terrível esse tempo na vida de Israel. Porque quem se afasta de Deus, passa a acreditar naquilo que é falso. Repita comigo: quem se afasta de Deus, passa a acreditar naquilo que é falso. Pastor, mas como assim? O contrário da verdade não é a mentira. O contrário da verdade é o que é falso. As pessoas não se enganam com mentira. As pessoas se enganam com o que é falso. Como assim, pastor? Aquilo que é falso é a mentira vestida de verdade. A mentira vestida de verdade é o que chamamos de falsidade. Porque ninguém abraça a mentira, compra a mentira. Até porque Provérbios diz assim: compre a verdade e não há vendas. Ninguém quer a mentira. Aquilo que é falso, ele tem a aparência de verdade. Daí vai nascer justamente o engano. Lá nos 10 mandamentos, os 2 primeiros mandamentos eram sobre o que não se deveria adorar. Isso está registrado na palavra de Deus. Tudo o que Deus criou não pode ser objeto de adoração. Repita comigo: tudo o que Deus criou não pode ser objeto de adoração. Vamos lá então, vamos definir bem isso. O homem foi criado por Deus? Pode ser objeto de adoração? Ok. Tudo que existe, os planetas, galáxias, constelações, sistema solar, tudo que está no tempo foi criado pelo poder da fala dele. Todas essas coisas criadas podem ser adoradas? Sim ou não? Tudo que foi criado, tudo que é criação não deve ser adorado. Clareia muito para nós essa questão da adoração. A pergunta é que Deus criou, tudo foi criado pela ordem dele, obra das mãos dele, o homem, e é interessante também que nós imitamos o nosso Pai. Assim como Deus, nós também somos criadores de coisas, sim ou não? Criamos a cadeira? Sim ou não, gente? Criamos a cadeira? Criamos a máquina de filmar? Criamos carros? Criamos empresas? Criamos galinha? Sim ou não, gente? Criamos gado? Sim ou não? Pode ser, isso tudo que o homem cria pode ser adorado? Tudo que foi criado não se adora. Por que então adoramos a Deus? Porque Deus não é criado. Deus não é? Por isso adoramos. Só pode ser adorado aquilo que não é criado. Deus é eterno. Ele é. Ele é. Por isso podemos adorá-lo. Ah, é assim, pastor? Evidente que sim. Tudo o que é criado, seja por Deus ou seja pelo homem, não deve ser adorado. Somente Deus deve ser adorado, porque Ele não é um ser criado. Israel, os Baalins ou as divindades falsas, idolatria, é um tema antigo, mas também extremamente atual. Porque os homens hoje estão como se estivessem naquela época de 2 Reis. Quando um líder adora aquilo que foi criado,
ele coloca os seus súditos também, muitos deles sem Deus, para fazer a mesma coisa. Adorar a coisa criada e não ao Deus criador de todas as coisas. No capítulo 1 de 2 Reis, nós vemos Acabe morto e o seu filho assumindo a posição dele, assumindo o reino de Israel. Mas era por um curto período de tempo. Vamos ver aqui 2 Reis 1. Opa, deixa eu voltar aqui. Mais um golinho. Aí foi. Não, não é aqui não. Joga para mim, por gentileza. 2 Reis 1, 2. Talvez eu não tenha colocado nesses slides, por gentileza. 2 Reis, abra sua Bíblia também, fique à vontade para conferir. 2 Reis 1, 2. Diz assim a palavra do nosso Deus em 2 Reis, capítulo 1, versículo 1 e 2. Depois da morte de Acabe, revelou-se Moabe contra Israel. E caiu Acasias pelas grades de um quarto alto em Samaria. E adoeceu, e enviou mensageiros e disse-lhes: Ide e consultai a Baal-Zebube, Deus de Ecrom, se sararei desta doença. Então aqui você está vendo a cena do filho de Acabe, Acasias, assumindo o trono e repetindo justamente o que o seu pai era, um idólatra. Ele poderia ter trilhado um outro caminho, escolhido uma outra forma, mas ele optou por seguir os caminhos terríveis dos seus pais, tanto do pai quanto da mãe, mas preferiu fazer essas coisas erradas. Mas Deus já tinha iniciado um juízo sobre Acabe e a sua família. Acabe e todos os seus descendentes teriam que prestar contas a Deus daquilo que eles estavam fazendo. Deus traz o seu juízo. Quando Deus traz o seu juízo, Ele traz tudo aquilo que está em oculto. Deus, quando traz juízo sobre alguém, Ele expõe aquilo que está em oculto. Deus, quando traz juízo sobre alguém, Ele revela o que está em oculto. Ah, é, pastor? Evidente que sim. E Ele sempre revela aos seus profetas. Uai, tá aí? Você achou? Trocou? Ah, você está esperto, hein? Então, acha para mim, 2 Reis 3:4. Vê se tem aí. Aí, ó, você está craque no negócio? Você está doido. Vamos ler? Mas o anjo do Senhor disse a Elias, Então preste atenção nisso que eu acabei de dizer. Quando Deus vai trazer juízo sobre alguém, Ele revela aquilo que está escondido, está em oculto. Foi alguém lá falar com Elias sobre aquilo que estava acontecendo? Não. O anjo do Senhor foi lá falar com Elias. Foi lá e revelou para Elias: Dispõe-te e sobe para ti, encontrares, me ajudem nessa leitura, por favor, encontrares com os... Continuem. Quando os mensageiros do rei Acasias lhe contaram o que Elias lhe disse,
assim como os pais dele, Acabe e Jezabel. Ele não se arrependeu da sua idolatria de forma nenhuma. Ele desejou matar o profeta, assim como seus pais. Porque o idólatra, ele não gosta da profecia. O idólatra, ele não gosta do profeta. Todo idólatra não gosta nem da profecia e nem do profeta. Como assim, pastor? Nós vamos entender melhor essa situação. Geralmente, quem quebra o culto a Deus não gosta de profeta e nem de profecia. Quem troca o seu culto a Deus, quem quebra o seu culto a Deus pelas coisas que foram criadas. O que é idolatria? Adorar aquilo que foi criado. Pessoas que adoram coisas criadas não gostam da palavra profética. Eles querem matar o profeta para acabar com a profecia. Era isso que estava no coração desse jovem filho de Acabe, Acasias. Vamos ver o próximo aqui. Vamos ver se está na sequência certa agora. Não, a sequência certa é 9 e 10. Não, é esse mesmo, está certo, é isso aí, 9 e 10. O espírito de feitiçaria, ele não reconhece a autoridade de... Como assim? Acasias reconhecia a autoridade que estava sobre Elias? Sim ou não? Não. Ele não reconhecia que Deus estava sobre aquele moço, sobre aquele rapaz. Ele pensava que era um falastrão, assim como seu pai. Porque o idólatra acredita e tem fé nas coisas que foram criadas. A força dele está naquilo, não em Deus, no Criador de todas as coisas. Então uma pessoa que fala em nome de Deus, que busca Deus, que ora, que jejua, que coloca a sua vida no altar e em justiça, essas pessoas não têm autoridade sobre idólatras, na cabeça do idólatra. Você não tem autoridade sobre mim. Mas por quê? Porque ele não tem a fé que você tem. Amém? A fé dele não é essa. Então aí vai nascer o espírito de idolatria, ou o espírito de feitiçaria, o espírito de rebelião. Nasce aí nesse conceito. Então o espírito de feitiçaria não reconhece o quê? A autoridade de Deus. Vamos ler esse versículo de 2 Reis 9:10, vamos lá? Então lhe enviou o rei misericórdia. Profeta é aquele que ouve o que Deus está falando. Deus levantou só o pastor como um profeta? Não. Deus quer que toda a igreja profetize. Ou seja, que toda a igreja esteja escutando ao Senhor. Sim ou não? Sim. Isso é para toda a igreja. Não é para uma pessoa só. Muitas vezes quem fica buscando a profecia é porque não está escutando ao Senhor. Um líder idólatra não reconhece a autoridade de Deus. E o que é pior, ele libera o espírito de rebelião, de rebeldia, de feitiçaria sobre os seus liderados. Porque esse capitão de 50, ele chega, ele se aproxima do profeta. Sim ou não? Amando de quem? De Acasias, filho de Acabe. Ele vai amando de Acasias, filho de Acabe. E ele chega perto do profeta e diz assim:
homem de Deus, o rei, diz: desce. Espera aí. Porque a palavra homem de Deus no Antigo Testamento, ela tinha o peso de profeta. Quando você vê no Antigo Testamento, homem de Deus significa profeta. Aquele que ouve a Deus. Espera aí. Esse capitão chega e fala assim: ô profeta, o rei está mandando você descer. Espera aí. Tem um negócio errado aí, ué. Tem um trem errado aí. O homem de Deus ouve a quem? A quem? E quem estava mandando ele descer? Deus ou um homem? Parece que Elias foi maldoso com ele, né? Não, ele não foi maldoso. O que ele estava dizendo é o seguinte: se eu sou profeta, eu não ando a mandado de homens. Eu me movo de acordo com o meu rei. Eu me movo de acordo com o rei dos reis. Não sei se vocês entendem essa grandiosidade. É muito profundo isso aqui. E Acasias deveria conhecer a fama de Eliseu. Por quê, pastor? Ué, lá atrás, ele simplesmente, 450 profetas de Baal são mortos à espada. Elias gerou toda aquela situação ali. Então quem foi ali para mexer com Elias, para mexer com o profeta, teria que saber que estava correndo risco de morte, sim ou não? Uma pessoa, quando se aproxima de um profeta, sem reverência a Deus que está sobre o profeta, ela corre risco de morte. Uau! Aqueles que são de Deus e são revestidos da autoridade de Deus e não são respeitados, a autoridade que está sobre ele, a pessoa que futuca você de qualquer jeito, está correndo risco de... Você sabia disso? Fala para quem está do teu lado: cuidado, porque eu sou perigoso. Ué, ninguém pode tocar nos escolhidos de Deus. Aleluia. Se você estiver debaixo da sombra do Onipotente, ninguém toca em você. É ali de baixo. É ali de baixo. Eu e você. O espírito de idolatria encapeta quando vê um crente. Porque ele quer matar. Ele quer matar. A tendência é que líderes idólatras geram liderados idólatras. Um líder que adora coisas, ele gera liderados que também adoram. Completem a sentença. Eu vou repetir para você completar. Um líder que adora coisas gera liderados que adoram idólatras. Não pensa em ninguém. E aí, esse capitão e 50 não entenderam com quem estavam lidando. O que acontece? Vamos para 2 Reis 11 e 12. Vamos ler todos juntos, por gentileza? Vamos lá? Tornou o rei... Ai, ai. As pessoas insistem, né? Insistem em querer afrontar o Deus vivo. O primeiro falou: desce. E o segundo? Desce
depressa. Gente, e Elias? Rapaz, se eu me movo pelo Rei dos Reis, que desça fogo do céu. E aí morreu. Mais um capitão e mais. O que eu aprendo aqui? Eu aprendo que um líder idólatra, ele não se importa com a vida dos seus liderados. Um líder idólatra não importa que os seus liderados morram, porque ele não tem o espírito de paternidade. Ele não se importa com a vida dos liderados. Morreu 2 capitães e 100 homens, por causa de um líder idólatra. Alguns desses capitães de Acasias, a pergunta que eu faço a nós essa manhã, algum desses capitães de Acasias entendiam sobre a autoridade de Deus? Sim ou não? Sim ou não? Não, ué. Porque se entendessem de autoridade, não fariam isso. Não fariam. O idólatra não entende de autoridade de Deus. Entende de autoridade dos homens, do que é natural, das coisas criadas. Porque homem de Deus tinha conotação de profeta. Você pode estar debaixo de autoridade de homens. Eu, você, nós, debaixo de autoridade de homens, mas nunca está acima da autoridade de Deus. Eu vou repetir. Você pode estar debaixo de autoridade de homens, mas nunca acima da autoridade de Deus. Se existe autoridade sobre os homens, é porque ela foi concedida por Deus. Sim ou não? Sim, evidente. Talvez Acasias tenha se lembrado daquele episódio onde a sua mãe Jezabel botou Elias para correr. Eu vou fazer como a minha mãe. Ele matou os 450 profetas, mas a mamãe, igual o Kiko, né? Botou ele para correr. Eu vou fazer a mesma coisa? Eu vou botar esse caboclo para correr, igual a minha mãe fez. Vamos lembrar essa cena? Vamos dar uma relembrada. 1 Reis 19, 2 e 3. Então, o que Jezabel fez? Mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe, continuem, assim... Eu acho que Acasias se lembrou dessa cena. Falou, o quê? Ele matou, mas depois que ele matou, minha mãe foi e botou ele para correr. É o que eu vou fazer. Eu vou botar ele para correr. A voz profética de Elias estava tornando a vida dos idólatras mais difícil. A voz profética, a voz de Deus, ela expõe o pecado da idolatria e torna a vida do idólatra mais difícil. Por causa da morte dos 450 profetas de Baal, Acasias, o que ele faz? Ele manda consultar a deuses falsos, não ali na região de Samaria, mas ele manda consultar a deuses falsos em Ecrom. Aonde mesmo? Ecrom. E aonde ficava Ecrom, pastor? Ficava a 60 quilômetros de distância. Qual era a distância? Quando a palavra profética chega em um lugar, ela empurra o espírito da idolatria para longe. Quem entende?
450 profetas ao fio da espada. Como é que estava, então, a quantidade de profetas naquela região? Aumentou ou diminuiu? Aumentou ou diminuiu? Então, peraí, eu tenho que começar a importar. Eu vou para longe buscar, porque aqui perto não tem. Então, o idólatra, quando ele está em um lugar que é consagrado ao Senhor, ele tem que sair fora desse lugar para pecar distante, ou para buscar o pecado à distância. No lugar que Deus gera para a santidade, não cabe idolatria. Não tem como. A voz profética, ela empurra esse espírito para longe. O ruim é quando esse espírito de idolatria quer atacar a vida do crente. Dentro das igrejas. Para eles, fazendo com que eles adorem mais a coisas criadas do que ao Deus Criador. E aí esse crente que fica querendo quebrar o culto a Deus, ele fica comprando passagem para Ecrom. Você sabia que hora sai o ônibus para Ecrom? Que horas que sai o avião para Ecrom? Perto de vocês eu não posso fazer nada, mas eu estou doidinho para ir para Ecrom. Triste quando isso acontece, essa cena, não? Mas somos lavados e remidos no sangue do Cordeiro. Idolatria, não. Eu já sei a quem eu devo cultuar. É o Deus Criador, não aquilo que foi criado por Ele ou pela mão dos homens. E é interessante que esse texto que nós lemos, me botou aí. Você achou mesmo, hein? Leia o que está em azul aí. A voz profética torna a vida. Leia o que está no pretinho aí. Ai, ai. É interessante que nessa cena que nós vimos, né? Quando acaba ali os 450, a morte dos 450 e Jezabel faz a ameaça, né, sobre Elias, o que ele faz? Elias deixa o servo dele. Aquele servo ali, o contexto daquele servo, ele era um ajudante, ele é como se ele fosse um escravo de Elias. Ele ajudava Elias. E Elias deixa o seu servo e sai para se esconder ali na caverna, né? Só que, agora, lá em 2 Reis, Elias não está só. Pastor, ele buscou de volta aquele servo que era escravo dele? Não, ele não fez isso. Elias agora, ele estava com um companheiro que Deus escolheu e mandou ungir. De quem eu estou falando? Eliseu. Pastor, mas o que o senhor está querendo dizer? Eu estou dizendo para você que antes, quando Elias sai em disparada com a ameaça de Jezabel, não tinha uma pessoa com o mesmo nível de autoridade para caminhar com ele. Mas agora, em 2 Reis, tem uma pessoa que o ajuda com o mesmo nível e peso de autoridade de Deus. E é aí que Acasias não esperava por isso. Porque agora, ele não está mais sozinho. Pastor, mas o que o senhor está querendo dizer com isso? Leia o que está em azul. Profeta. Eita glória.
E o que a Bíblia diz a esse respeito em Isaías 41:6? Um a outro ajudou, e ao seu irmão disse: eu vejo isso na boca de Eliseu. Rapaz, você viu o que você fez lá atrás? Você viu como Deus te usou nos 450? Você acha que o filho agora de Acabe, um cara fazendo esse monte de besteira, vai poder te afrontar a quem você serve? Você acha que isso vai acontecer? Porque um profeta tem a alma do outro profeta. Eles fazem aliança de alma. O que é isso, pastor? Alma, pensamento, desejo, vontade, emoção. Isso é uma aliança de alma. Temos a mente de Cristo. É uma aliança de alma. Pensamos igual, sim ou não? Pensamos igual. A nossa vontade é igual, o nosso desejo é igual, as nossas emoções são iguais. Um só batismo, um só Espírito, um só Senhor. Eita glória! A voz profética. E agora, Eliseu e Elias, um ajudando o outro. Só que Acasias pensou que estava sozinho, mas ele estava com alguém. Ei, profeta, não ande sozinho. Ande com outra pessoa. Por que será que Jesus mandava de 2 a 2? Não era à toa. Por que em Apocalipse tem as 2 testemunhas? Também não é à toa. Precisamos de pessoas com mesma envergadura de fé. Para quê? Para andar junto, para sorrir, para chorar, para ajudar. Fala para quem está do teu lado, não ande só. Não ande só. Não faça isso. A voz profética, ela não quer trazer morte a ninguém. Pelo contrário, a voz profética, ela quer proteger a vida, preservar a vida. Deus quer te levantar como uma voz profética. Onde? Na família, na sua escola, no seu trabalho, nos seus relacionamentos. Amém? Amém ou não amém? Deus quer levantar você com poder e grande glória como uma voz profética para essa geração. Para essa geração. Mas para isso, Ele te pergunta hoje: você está me substituindo por alguém? Ou alguma coisa? Porque se nós estamos substituindo Deus por alguém ou por alguma coisa, pode ser que a gente esteja tomando um ônibus para Ecrom. E não é legal isso. Não vai funcionar. O espírito de morte está nesse lugar. E Deus não quer que você esteja nesse lugar. Porque Ele te criou para a vida. E vida em abundância. Pastor, no meio daqueles capitães, daquele exército de Acasias, tinha um remané. Um remané. Tinha um que entendia um pouquinho sobre a autoridade. Vamos ler esse texto? Tornou o rei... Uau!
Espera aí. Tinha um capitão naquele exército que entendia da autoridade de Deus. Ele reconheceu a autoridade do profeta, reconheceu da onde vinha o fogo e quem era Deus. E por causa disso, ele preservou a vida dele e a vida de quem estava aos comandos dele. Olha, pastor, mas qual é a simbologia e o significado disso? Você pode estar em uma empresa ou em um lugar onde o seu líder é um idólatra e ter que cumprir uma missão extremamente difícil, sim ou não? Porque às vezes a gente tem, a empresa que eu tenho, o dono é idólatra. E ele manda fazer umas coisas que até ofende os meus princípios, os meus valores, aquilo que eu acredito. Uma missão difícil. E mesmo assim, quando você não se dobra à idolatria, Deus te poupa, mesmo servindo em um lugar que é idólatra. Olha que coisa linda. É só você não quebrar princípios. O líder dele, o rei, era idólatra, mas ele não concordava com isso. Ele reconhecia a autoridade de Deus. E por isso ele foi preservado. Deus, sempre antes de executar o seu juízo, ele usa os seus profetas para gerar arrependimento, gerar conversão. Para quê? Para que a morte não chegue, para que o mal vá embora e não vença. Mas para aqueles que não querem ouvir a voz profética, é muito terrível. É muito dolorido. Como assim, pastor? Leia o que está em azul, por favor. Ignorar a voz profética é terrível. O que está no versículo 2 Reis 1, 16, 17? Vamos ler juntos? Elias disse ao rei: que o nosso Senhor, o nosso Salvador, tenha misericórdia de todos nós. Amém? Por que, pastor, o senhor está falando isso? Para que esse espírito de idolatria não ocupe o nosso interior. Que nós não venhamos a substituir Deus por nada que foi criado, nem por Deus e nem pelas nossas mãos. Porque são muitas coisas, sim ou não? Muitas coisas que querem nos tirar da prioridade de cultuar ao nosso Deus. Todas as coisas são importantes, sim ou não? Tudo é importante, mas só um é a nossa prioridade. Por quê? Porque quando você alinha a sua prioridade àquele que é primeiro, você se alinha com quem? Com o próprio Deus. Com o próprio Deus. Só que os homens, buscando em primeiro lugar aquilo que foi criado, o que acontece com o homem quando tira Deus e coloca as coisas criadas por ele e as coisas criadas pelo próprio homem em primeiro lugar? O que acontece com esse homem? Ansiedade. E aí ele faz o quê? Preste atenção. Toda pessoa que permite a idolatria dentro de si, ele gera ansiedade.
Porque ele substitui. Porque a palavra diz: buscai em primeiro lugar ao reino e a sua... Vem cá, lindão. Fica aí onde você está. Quando não servimos a Deus, preste atenção. Quando não servimos a Deus, esse lugar aqui é o lugar de justiça. Vamos criar esse espaço aqui como um lugar de justiça. Então esse lugar aqui é um lugar de... Ok. Quando estamos no mundo, aquele lugar é um lugar de No lugar de injustiça, nós colocamos todas as coisas em primeiro e ficamos ansiosos. Nós buscamos aquilo que foi criado e deixamos de buscar o Criador. E estamos completem a sentença, Aí Jesus nos atraiu com a sua voz, nos atraiu com a cruz. O lugar de justiça é o lugar que eu devo estar, e o lugar que eu devo estar é para a cruz. Fala para quem está do teu lado: vai para a cruz. Quando você chega na cruz, você olha quem é Deus e você olha quem é você. Você vê o tamanho do seu Deus e a pequenez de quem você é. Esse é o seu lugar de justiça. E isso nos constrange. E aí Deus chama: vem, meu filho, pode vir. Ele te tira da injustiça e te coloca no lugar de... Entende isso? Sim ou não? Nesse lugar de justiça, ele tomou o cálice da ira de Deus. Ou seja, ele está na sua frente. E na sombra do Onipotente eu descanso. Mas quem é idólatra, ele é ansioso, porque não busca primeiro ao Criador. Ele está buscando as coisas que foram criadas. Aplauda o artista. Deus te abençoe, meu filho. Que Deus tenha misericórdia da sua vida, da sua alma, do seu espírito, do seu corpo, para que você justamente possa descansar no seu lugar de... No mundo tem justiça? Tanto não tem que matar o Salvador. Não busquem justiça em um lugar que mataram ao Salvador. Ai, estão fazendo isso comigo. Mataram Jesus. Está de brincadeira. Pastor, o que o senhor está dizendo? No mundo, volta cá, ator. Hoje é nós, hein? Você vai ajudar a pregar. No mundo, num lugar de injustiça, eu sou do mundo, ele é do mundo. Pertencemos a uma mesma organização. O que acontece em um lugar de injustiça? Me empurra, pode empurrar. Me empurra também. Não, sai, esse lugar é meu. Sai. Aplaudo ao ator de novo. Pode descer, meu filho. No lugar de injustiça, há concorrência. No lugar de justiça, você não tem concorrência. Porque Deus te criou único. Você não tem igual a você. O seu lugar tem o seu nome. Ninguém pode estar nesse lugar. Não sei se você entende o que eu estou dizendo. O problema de um idólatra é que ele não entende a beleza de estar em um lugar de justiça. E sabe qual é o pior problema do idólatra? É que ele vê o brilho de quem está em justiça. E sabe o que ele quer fazer? Ele quer tirar a pessoa do lugar dele. Na igreja não tem concorrente. Pastor, o que o senhor está querendo dizer com isso? Você já olhou para uma noite escura no céu? Sim ou não? Já olhou?
Você já viu as estrelas no céu em uma noite escura? Sim ou não? Umas maiores, outras menores. Mas você já percebeu que no brilho dessas estrelas, uma brilha azul, uma brilha vermelho, uma brilha amarelo? Sim ou não? No seu lugar de justiça, você tem o seu brilho de Deus. Você não precisa de empurrar ninguém. Não sei se você entende essa conversa. Porque você deixou de ser idólatra. Agora você é um adorador. Pastor, o que é isso que você está falando? Estrela não tem luz própria. Ela reflete a luz do sol. Você reflete a luz de Jesus no lugar que você está. Porque a adoração é só reprodução. É um espelho. Paulo vai falar dos espelhos. Você é só um espelho que está refletindo a glória do seu Senhor. É um adorador, não um idólatra. Quando começamos a entender que no meu lugar de justiça eu não tenho concorrente, porque não tem ninguém semelhante a mim, com o brilho de glória personalizado que Deus colocou em mim. Brilhar igual você é só você. Fala para quem está perto de você assim, brilhar igual você. Só você. Tá, glória. Que palavra gostosa de saber. Contra o espírito da idolatria. E quando estamos na sombra do Onipotente, descansamos. Jesus tomou um cálice, o cálice da ira de Deus, e Ele fica na nossa frente, nos protegendo. Jesus tomou o cálice da ira de Deus, para que você se torne um adorador. Aqueles que não se tornam adorador vão tomar esse cálice na eternidade. Agora não precisamos de tomar, porque Ele já tomou para nós. Quem está entendendo isso? Só que aqueles que não querem essa proteção, eles vão tomar o cálice da ira de Deus. Apartai-vos de mim, não vos conheço. Porque vocês são idólatras. Fique de pé. Vamos agradecer a Deus por essa palavra, por essa mensagem. É bem curtinha, bem simples, como toda a palavra de Deus o é. Mas que em nome de Jesus você saia daqui sabendo o que é adoração e idolatria com essa palavra bem simples. E tem muito mais, esse é só o primeiro capítulo de Reis. Eu só dei uma pequena introdução. Tem muitos capítulos aí que vai vir ao longo, falando de idolatria, de corrupção, de reis caídos, né? Mas que em nome de Jesus você prossiga para o alvo do soberano prêmio da vocação pela qual você foi chamado em Cristo Jesus, para brilhar com o seu brilho. Com o seu brilho. Seja você, seja o brilho que Deus te deu. Feche os seus olhos. Deus bendito, Deus santo, Deus querido, a tua palavra foi ministrada, e a tua palavra é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, que entra na divisão da alma e do espírito. Deus querido, que essa palavra encontre guarida em cada coração. Pela tua graça e pela tua misericórdia, todo o espírito de idolatria, de feitiçaria, de rebelião, caia por terra pelo poder do nome de Jesus. Saia das casas, saia das pessoas, saia dos lares, saia dos negócios. Não adoramos coisas criadas, adoramos ao Senhor, Criador de todas as coisas. Estamos buscando o sistema do reino. Estamos buscando estar no lugar de justiça, o lugar que o Senhor criou para nós. Glorifica o teu nome na vida da tua igreja ainda mais. E o Senhor tem glorificado. Continue glorificando ainda mais, Pai, para que o teu reino cresça nesse lugar, cresça nesse município, cresça em outros municípios, cresça nesse estado, cresça nessa nação, cresça até os confins da terra, para a glória do Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Assim oramos, em nome de Jesus. E todos digam, faça assim com a sua mão, que o amor de Deus, que a graça salvadora de Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo
seja sobre você, sobre a sua descendência, sobre os seus negócios, não somente hoje, mas para todo o sempre. Todos digam